Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Fernanda Gomes. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje passando aqui para dicas sobre o uso do porquê. A gente escreve o porquê separado, junto, com acento, sem acento. Vamos aprender? Vejam bem, a maioria das pessoas acredita que porquê separado pergunta, junto, resposta. Isso tem lógica sim, mas temos mais detalhes que temos que guardar para escrever corretamente. Vamos começar com o porquê separado sem acento. Este porquê separado sem acento, ele é usado sim para perguntas, ou seja, frases interrogativas. No entanto, a gente não pode pensar apenas no ponto de interrogação. Nós temos as interrogativas diretas, que são as perguntas com o ponto de interrogação, e temos as interrogativas indiretas, que são perguntas de forma indireta, claro, mas com um ponto final. Por exemplo, por que você não veio? É uma interrogativa direta, porque separado, sem acento. Agora, quero saber por que você não veio. Ponto final. É uma interrogativa indireta, você percebe o ponto final, mas como ainda se trata de interrogativa, o porquê é o nosso porquê separado, sem o acento. Mas a gente tem uma dica. Vamos esconder depois do porquê a palavra motivo, porque dá certinho. Por exemplo, por que motivo você não veio? Quero saber por que motivo você não veio. Então a gente corre menos o risco de errar. Outro uso para esse porquê separado sem acento é quando a gente pode trocá-lo por pelo qual, ou as variações pela qual, pelos quais, pelas quais. Por exemplo, esta é a razão por que eu não vim. Ou seja, esta é a razão pela qual eu não vim. Deu certinho, não é verdade? Então são as duas opções, porquê separado, palavra motivo depois dele ou substituí-lo por pelo qual. Agora vamos falar do porquê separado e com acento. O porquê separado com acento é bem semelhante ao porquê separado sem o acento quando se tratam das interrogativas. Ele é usado também para perguntas diretas ou indiretas. Então a gente pode ocultar depois dele a palavra motivo. No entanto, colocaremos o acento quando ele aparecer sempre no final da frase. Por exemplo, você não veio. Por quê? Você não veio e quero saber por quê. Sempre no final da frase. Agora vamos falar do porquê junto sem o acento. Nós temos duas formas de uso, mas tem uma que é a mais usada e a mais cobrada. O porquê junto, ele sim é usado em resposta, mas nós vamos substituí-lo pela conjunção pois. Aí a gente não erra. Por exemplo, eu não vim porque choveu. Então a gente pode pensar, eu não vim pois choveu. Dá certinho o seu uso, não é verdade? Agora, vamos falar do porquê junto com acento. O porquê junto com acento, ele é um substantivo e como todo substantivo, nós podemos antecipar a ele um determinante. Só que o determinante mais usado é o artigo. Então, sempre que tiver um artigo antes,
porque junto com acento, indiferente do lugar que ele ocupa na frase. Por exemplo, você não veio e eu não sei o porquê. Quero saber o porquê da sua falta. Então, apareceu o artigo o, artigo joga porque junto com acento. Às vezes, outros determinantes também são possíveis, como é o caso de pronome demonstrativo, este porque, aquele porque, ou outros pronomes. Ele não deu nenhum porquê, mas o mais comum, como eu já falei, é o artigo. Então, pessoal, já deu para ter uma noção sobre o uso do porquê? Eu espero que sim. Então, inscreva-se no canal para pegarem mais dicas da nossa querida língua portuguesa. Aquele abraço, fiquem com Deus!